da Juventude. Esse ano, no entanto, por causa da pandemia, vai ser realizada virtualmente, nos meses de janeiro e fevereiro. Bom, a importância de estudar o stalinismo é um ressurgimento aí de pessoas defendendo o stalinismo e uma certa propaganda em torno da questão, é que ele gera também muita confusão no meio da esquerda e serve de propaganda contra o comunismo, né? Duas questões que sempre são levantadas é que o stalinismo ele seria um resultado, uma continuação do leninismo, do bolchevismo, e também que seria inevitável que fosse constituída uma burocracia, né, após a Revolução. Claro que eu não vou esgotar, né, essas questões aqui, vou apenas fazer um comentário, porque isso vai ser tratado em profundidade justamente no curso. O grande erro, né, desse pensamento é não procurar, procurar justamente na origem desse fenômeno as ideias, né, e não o processo social em questão, né. As pessoas enxergam o stalinismo como se fosse uma evolução abstrata do bolchevismo, que significa ignorar todo o processo social envolvido para a consolidação do stalinismo, né. O bolchevismo, né, embora muito ligado à classe operária, ele não era idêntico à classe operária e nem à revolução, né. É preciso levar em consideração, por exemplo, que a Rússia tinha 100 milhões de camponeses, né, uma massa gigantesca, né, marcada aí por centenas de anos de opressão czarista. A Rússia e os países em torno também, que foram constituir a União Soviética, eram um país muito atrasado economicamente e também culturalmente. E a classe operária era uma minoria. Então é evidente que todas essas questões são fatores que estão envolvidos na constituição aí do stalinismo. O bolchevismo ele era o fator consciente da revolução, mas o fator decisivo a gente sempre tem que procurar na luta de classes, né? Um argumento que é necessário para essa ideia, por exemplo, de que a burocratização é inevitável, é de que a história é feita pela vontade dos homens, mas não há revolução, né, por vontade e não há, na verdade, nenhum processo histórico feito pela vontade de ninguém. Tudo é resultado de um processo social. Se fosse assim, né, é preciso considerar também que para o stalinismo se consolidar, houve toda uma luta entre diversas frações, né, houve toda a organização de uma oposição, né, todo um processo dentro do próprio Partido Bolchevique, no governo soviético, e venceu o stalinismo. Então, qual seria a explicação para isso? Não dá para a gente encontrar essa explicação na vontade do stalinismo, né, ou simplesmente da burocracia, mas claramente nos fenômenos sociais, né, em toda a base social, todo problema econômico, né, até mesmo problema internacional que estava envolvido e determinou os rumos da Revolução. Também nesse sentido, né, a gente tem que observar que o Partido Bolchevique, por exemplo, ele tomou várias medidas e fez várias concessões que não seriam propriamente uma política socialista ou a política que ele gostaria de levar, porque ele não tinha também, né, mesmo se estabelecendo como partido único em determinado momento, ele não tinha todo o poder sobre o Estado, sobre a Revolução, né? Não dá para ignorar toda a luta entre as classes sociais, a qual ele foi obrigado a se adaptar em certa medida para que a Revolução não fosse derrotada. Bom, num texto muito interessante sobre a questão, o Trotsky assinala, né, sobre o primeiro problema, né, de que o stalinismo seria uma continuação do bolchevismo, que na verdade ele é a sua negação, né?
Então, ele coloca: os bolcheviques, né, foram obrigados a anular todos os partidos, como uma medida para proteção, para defesa da revolução. Já o Stalin estrangulou o partido bolchevique para servir os interesses da burocracia. Os bolcheviques tiveram que chegar a um acordo com a burguesia em diversos momentos. Já o Stalin ele se converteu em aliado da burguesia. Os bolcheviques reconheceram a necessidade de participação nos sindicatos e no parlamento burguês. Já o Stalin fez amizade com a burocracia sindical e com a democracia burguesa. Então, para mostrar aí que o stalinismo ele é o oposto, né, do leninismo, ele é a sua negação. Bom, o curso, então, ele vai ser realizado nos meses de janeiro e fevereiro e vai abordar também desde as origens, né, do stalinismo, de como ele se formou, até o final da União Soviética. De certa forma, ele vai ser também um curso sobre a história do século XX, né, falando aí sobre a Revolução Russa, sobre a Segunda Guerra Mundial e diversas questões do fascismo, né, na década de 30, com os acordos que o Stalin fez com o fascismo, com a democracia imperialista, democracia burguesa imperialista, e questões relacionadas. Então, ele vai ser realizado todas as terças e quintas, nos meses de janeiro e fevereiro, e a inscrição pode ser feita pelo site universidademarxista.pco.org.br. Convido todos a assistirem, vai ser um curso muito interessante, com muito conteúdo, e espero ver todos participando do curso. Eu vou ficando por aqui. Esse foi o programa Colunistas da Causa Operária TV.